Fala galera, beleza? Professor Neno. Bom, antes de a gente iniciar a nossa aula, quero pedir para você, inscreva-se no canal, dê o seu like, toque lá o sininho, receba as nossas videoaulas. Bom, na aula de hoje eu vou falar com vocês sobre a relação do homem com a natureza. E vamos entender, pessoal, como que essa relação transformou o espaço geográfico. Tudo bem? Vamos pensar o seguinte. Lá na chamada Pedra Polida, ainda no chamado Neolítico, nós tínhamos uma transformação pouco significativa, tá? Aqui a gente vai entender que começam as atividades principalmente na agricultura, utilizando ali ferramentas individuais, antigas, obsoletas para o período de hoje, tá? Entender que o auge das transformações do espaço geográfico, ela vai ocorrer exatamente com as revoluções industriais. Então, a partir de 1750 na Europa, começa uma transformação muito mais intensa do espaço geográfico. As revoluções industriais, pessoal, o uso da matéria-prima, dos recursos naturais, das fontes de energia, elas se intensificaram demais. Aliado a isso, o processo de urbanização, o chamado êxodo rural, a saída da população do campo para as cidades. Essa urbanização, ela vai transformar de forma muito significativa o espaço geográfico. Tudo bem, pessoal? Então, assim, as revoluções industriais, elas significam realmente o processo mais intenso das mudanças no espaço natural. E aí a gente vai ter significativas mudanças também na questão de meio ambiente, novos problemas ambientais como ilhas de calor, o aumento da inversão térmica, o chamado aquecimento global. Tudo bem? Acompanhando o processo das revoluções industriais, a gente tem, pessoal, os chamados modelos produtivos. Tá? Vamos falar um pouquinho de cada um deles. O Taylorismo foi um processo de organização do trabalho. Taylor, ele não queria o chamado período morto, momento morto, né? Ele queria uma produção basicamente contínua. Então ele utilizou de vários métodos, entre eles a separação de quem controlava e quem executava a produção. Então, quem controlava o processo de produção ali? O gerente. Esse cara teria que saber de todas as etapas, de todo o funcionamento. O trabalhador, aquele que executava, ele teria que saber somente a função dele. Ou seja, um trabalhador extremamente limitado se formou. Tá? O Taylorismo, ele vai ser utilizado como base na aplicação do Fordismo, já no início do século XX. O Fordismo, pessoal, é essa linha de produção padronizada em massa. Padronizada por quê? No Fordismo, a produção era basicamente de um único produto. Então o consumidor, ele não tinha muitas opções não. Ou comprava aquilo ou era aquilo. Tá? Um trabalhador pouco qualificado, aquele cara que ficava na esteira rolante e sabia fazer uma única função, né, vinda da organização do Taylorismo. Então profissional bem pouco qualificado mesmo. Produção em massa, incentivando o consumo. Vamos entender aqui, pessoal. O Fordismo, ele vai acontecer nos Estados Unidos. Estados Unidos, um país grande territorialmente e com uma grande população absoluta, ou seja, um grande mercado consumidor. E no Fordismo havia o incentivo do próprio trabalhador comprar aquilo que produzia. Então formava-se um mercado consumidor maior. Tá? O Fordismo, ele vai vir, logo após o Fordismo vem a crise, né, a Grande Depressão de 29, que vai dar uma queda brusca ali no modelo capitalista. Tá? 1929 incentivou a vinda de governos nacionalistas a partir de 30, como no Brasil, por exemplo, a gente teve o governo de Getúlio Vargas, bastante nacionalista. Utilizou-se o modelo do keynesianismo,
né, que era o chamado Estado máximo, atuação máxima do Estado, a substituição de importações, que vai permear até mais ou menos a década de 70 em muitos países do mundo. A partir de 1960, perdão, veio o toyotismo. O toyotismo, pessoal, no Japão, ele já vem com uma ideia bem diferenciada. No toyotismo, já há uma flexibilidade na produção. O que seria isso aí, professor? Não é mais aquela produção padronizada, não. É uma produção aqui que já começa a dar várias opções ao consumidor. Então aquele consumidor que tem um poder aquisitivo maior, aquele consumidor exigente, ele já vai ter aqui outras opções no mercado, tá? O toyotismo também, pessoal, ele se caracteriza por ter um profissional polivalente. É um profissional que é multifuncional, um cara que sabe desempenhar várias funções. É o profissional que o mercado quer atualmente, tá? Então, diferentemente do Fordismo, que o cara sabia exercer uma única função, aqui não. É um cara multifuncional, tá? O Just in Time, que seria o quê? Produção em tempo. A produção a partir da demanda. Então assim, eu só produzo aquilo que é pedido, só a partir da demanda. Por quê, pessoal? Nesse modelo aqui, ó, eu quero evitar o estoque, porque o estoque ele acaba causando custo para mim na produção, e eu quero lucro, eu não quero custo. Tudo bem? Então nesse modelo aqui, profissional altamente qualificado, uma produção cada vez maior, buscando aí atender o consumidor até um pouco mais exigente, aquele consumidor que acaba tendo um poder aquisitivo maior. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? É importante entender que a partir da década de 70, até por essa grande mudança no espaço geográfico, provocado principalmente pelas revoluções industriais, a gente começa a ter uma onda ambientalista, né? Muitas movimentações pró-meio ambiente. Exemplo, a partir da década de 70, em 1972, a gente teve a primeira conferência ambiental realizada ainda no território europeu, né, em Estocolmo, na Suécia, que foi a primeira parada da população, dos governantes, para falar do meio ambiente, ou seja, as alterações provocadas pelas revoluções industriais, elas começaram a gerar impacto ambiental. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Um grande abraço para vocês e até a próxima.